todas e todos. Eu sou Luiz Arthur Silva de Faria. Eu vou apresentar um módulo que fala sobre um pouco das moedas sociais digitais e vou falar um pouco da utilização delas nos bancos municipais. Eu tive o prazer de investigar na minha pesquisa de doutorado as diferentes digitalizações das moedas sociais brasileiras na UFRJ, né, pela UFRJ. Lá ajudei a fundar o Laboratório de Informática e Sociedade, vinculado à linha de pesquisa Informática e Sociedade do PESC, que é o Programa de Engenharia de Sistemas e Computação, que fica na COP, né, uma coordenação de programas de pós-graduação em engenharia na UFRJ. Fui também, desde 2020, professor colaborador do NIDES, que é um Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social, uma unidade também da UFRJ, e atualmente estou professor do PESC, né, lá na COP UFRJ. Ajudei também a fundar o Observatório de Bancos Comunitários e Moedas Sociais, entendendo que esse é um campo que demanda pesquisa, né, e engajamento, né, reflexão e engajamento. Nessa trajetória me conectei também ao Centro de Microfinanças, Centro de Estudos em Microfinanças da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, onde eu ajudei recentemente, né, a organizar um evento, né, um seminário sobre moedas sociais, tecnologias e dados para um desenvolvimento sustentável. Nesse seminário eu palestrei exatamente sobre esse tema. Então, primeiramente, eu vou compartilhar uma parte, né, dessa reflexão do seminário e depois vou adicionar alguns comentários. Vamos em frente. Boa aula e bons estudos. Boa noite. Um prazer enorme estar aqui, né? Tentar dar a minha contribuição aqui, colocando assim uma lupa nessa parte da história das moedas sociais brasileiras, né? Que é a transformação delas do papel, né, para o digital e em suas diferentes formas e o que isso muda, né? O que isso tem mudado e que oportunidades que isso abre e que desafios, né, isso traz, né? Desafios práticos, né, para os bancos, né, para a rede de bancos comunitários, para o Instituto é Dinheiro e agendas de pesquisa também, na medida que isso vai cada vez mais entrando na academia para as pessoas com diferentes olhares estudarem esse processo, né? É, Então, eu vou dividir em três partes, né? Falar muito rapidamente sobre bancos comunitários e moedas, de falar um pouquinho de onde vem o conceito de moeda social no Brasil, depois a parte maior, que é a parte de digitalização, e um pouco do caso do Rio de Janeiro, né? Dos modelos aqui que a gente está vendo no estado do Rio, modelos possibilitados por essas digitalizações. Só para dar um spoilerzinho do que o Joaquim vai falar, né? A história das moedas sociais no Brasil, ela começa numa comunidade e com essa pergunta, por que somos pobres, né? A resposta da comunidade é que ela se empobrece por perder suas poupanças locais, né? O Banco Palmas, pioneiro, fez uma pesquisa, viu que lá em 98, mais ou menos, as pessoas consumiam mais de fora da comunidade do que de dentro. A partir daí, tem essa metáfora, essa ideia da comunidade como um balde furado. O que é isso? As pessoas ganham algum recurso, algum dinheiro, mas gastam fora da comunidade, né? Então, a riqueza sai, escoa para fora da comunidade. E qual a inovação brasileira aí, né, nessa história? Inovação da população da periferia de Fortaleza, o Conjunto Palmeiras, né? É a junção de duas ideias, né? Da moeda social, no sentido de você ter um artifício pedagógico, né, que trabalhe o consumo local com as pessoas, de um lado, né, e o microcrédito também importante do outro, no sentido de você dinamizar essa produção local e algumas variações a partir disso, né? Então, essas seriam as rolhas aí para o balde para você manter a riqueza na posição. A partir de 98, mais de 150 experiências, né, com moedas sociais no Brasil, e aí tem alguns exemplos de bancos espalhados pelo país, sempre conectados com a ideia das finanças solidárias, onde os bancos comunitários de moedas sociais se situam,
e no guarda-chuva aí da chamada economia solidária. Basicamente, né, as experiências brasileiras são focadas nas comunidades, na ideia é, também do cooperativismo, do comunitário. Essa é um pouco da história de onde vêm as moedas sociais no Brasil. O modelo assim, de circulação, quer dizer, o banco comunitário tem que acessar recursos, seja público, seja privado, né? Pode ser da Senai, Secretaria Nacional de Economia Solidária, que articula assim, apoio do governamental, especialmente a partir de 2003, né? Com instituições como a Caixa Econômica, a BNDES, etc. Esses reais, né? Ou também de editais privados. A primeira experiência do Banco Palmas não veio de bancos públicos, né? Veio de parcerias com entidades privadas, OS6, ONGs, também, etc. A questão importante é que com esse fundo em real, você tem uma moeda social do tipo paritária, né? Paridade 1 para 1 com real, e a partir daí você coloca isso na comunidade. Pode ser pelo pagamento de obras, por microcrédito, por projetos sociais. Essa moeda vai circular, né, na comunidade, priorizando historicamente, né, o que o Milton Santos chamava de circuito inferior da economia, ou seja, pequenos comércios têm mais ligação com o território e considerando também os comércios informais, né? E à medida que algum comerciante, algum produtor precise, né, trocar, você vem no banco e troca real, troca a sua moeda social por real. Esse é um modelo básico aí que começou lá com o Banco Palmas. Isso aí é um modelo, né? O Jérôme Blanc é um francês, né? Então ele coloca diversas formas de moeda social. Existem diversos modelos, né? E o Brasil é reconhecido por um modelo muito interessante que tem a paridade do real com a moeda social, 1 para 1. Aí alguns exemplos de moeda. Tem aqui o Prevê da minha cidade de Niterói, brasileiro, aqui uma moeda de Lisboa, uma moeda da França, enfim. Vamos para a digitalização, gente. O que que acontece quando essas parafernálias digitais aí chegam nos bancos comunitários brasileiros, né? Lá em 2013, entra em vigor essa lei 12.865, né, que é chamada de legislação dos pagamentos eletrônicos, ou dos arranjos eletrônicos de pagamentos, né? Então, essa lei permite, né, que instituições que não são do sistema brasileiro de pagamentos, né, não são bancos formais, elas possam manejar, né, gerenciar meios de pagamento eletrônicos, desde que sejam eletrônicos. No Brasil, você não tem uma lei, mas existe essa legislação de pagamentos eletrônicos. Nessa legislação, nesse contexto, né, os bancos comunitários veem aí a possibilidade de conseguir uma estabilização jurídica, né, e também uma questão de sustentabilidade financeira, né? Essa legislação dá uma oportunidade, desde que as moedas fossem digitais, que os bancos se sustentassem, né? Essa promessa. Então, nessa esteira, né, surge a plataforma É Dinheiro e o Instituto É Dinheiro Brasil, que é, aos olhos do Banco Central, a instituição, a fintech que maneja as moedas sociais da rede de bancos comunitários, aqui representada por alguns bancos, Banco Preventório, Banco Terra, Instituto Palmas, Tupinambá, etc. Esse é o arranjo institucional brasileiro. Bom, e como é que os bancos comunitários veem isso, né? Quando eu fui começar a fazer essa pesquisa, então tentei fazer um combo aí, um resumo do que eu venho pesquisando. Conversando com o Joaquim, duas questões que ele coloca. As moedas digitais, elas ensejam assim a mesma ideia, mas de diferentes formas, que está à esquerda aí do vídeo. E por outro lado, né, a governança dessa moeda digital, né, o Joaquim admite que hoje era a questão mais complexa e talvez continue, né? Então, a partir daí a gente pode ter dois olhares sobre a digitalização. Primeiro, qual a implicação dessa digitalização em relação às práticas barra princípios dos bancos comunitários? E segundo, o que que essa digitalização faz com a governança das moedas, né? Levando aí a sério essas observações dos bancos comunitários. Na minha pesquisa, eu identifiquei na prática, né, fiz o campo da pesquisa um pouco lá em Fortaleza e muito aqui no Rio de Janeiro, né, no Banco Mumbuca, em Maricá, e no Banco Preventório, em Niterói. O Banco Mumbuca é um banco que nasce da prefeitura, o Banco Preventório é um banco, como a maioria dos bancos comunitários, nasce numa periferia da cidade, né? Então, eu identifico aí algumas práticas importantes. A autonomia, né, a ideia dos bancos, das comunidades buscarem é, as suas, a resolução dos seus problemas, a questão da proximidade, ou seja,
As finanças, chamado finanças de proximidade. Então, eu vou dar vou dar o crédito para aquelas pessoas que estão próximas e com quem eu dialogo, eu conheço. A ideia da sustentabilidade financeira. Então, como é que eu vou conseguir me sustentar ao longo do tempo, essa busca dos bancos, né? A mobilização comunitária é sempre muito forte nos bancos comunitários brasileiros. A mediação, sempre a negociação com diferentes atores. E a ideia de democracia econômica, né? A democracia não só política, do voto, mas isso estando essa briga pela democracia também é econômica. Como é que a digitalização afeta esses princípios, né? Vamos tentar dar uma passada muito breve aqui, né? Olha, a questão da autonomia, vocês podem imaginar, quando a digitalização, por exemplo, permite que uma moeda seja colocada no nível municipal, né? Claro que tiveram experiências anteriores municipais com moeda em papel, mas o que eu observo em Maricá é essa autonomia, de alguma forma, do banco comunitário, né? Do banco comunitário, que é esse dispositivo primeiro aí, que coloca as moedas sociais para circular, ela só tem um desafio aí, né? Como é que fica essa autonomia? Em relação ao governo local, lá foi uma prefeitura, e em relação a quem está implementando a moeda, naquele caso lá, o Instituto Palmas, o Banco Palmas, mas não só esses dois atores, mas também as empresas de tecnologia envolvidas. No primeiro caso, né, uma empresa que colocava à disposição as maquininhas, os cartões lá em Maricá. Então, a autonomia ela fica desafiada, digamos assim, nesse sentido. A questão da proximidade, né, quando o digital ele te permite uma escala maior, né, mas ao mesmo tempo como é que você faz finanças de proximidade num município grande, né? Alguns municípios têm tentado resolver isso com filiais, né? Então, Maricá tem filiais do Banco Mombuca, Niterói, minha cidade, tem filiais do Banco Araribóia, né? Então, é uma dificuldade que se coloca, uma mudança em relação ao digital. Uma outra mudança também é o rastro, né? O digital deixa rastro. Quando você passa uma nota para uma pessoa, é uma situação. Quando você faz um comando pelo aplicativo no celular ou passa o cartão magnético, você altera isso no banco de dados, fica o registro e você tem uma possibilidade dos governos, etc., controlarem isso. Então, essa proximidade pode ser controlada de alguma forma, né? Então, a gente tem que ter atenção em relação a isso. Terceiro ponto, a sustentabilidade financeira. No Banco Mumbuca, a gente vê, especialmente, né, com a mudança, com a entrada da plataforma É Dinheiro, né, que foi um segundo momento lá em Maricá. Maricá começa a experiência da cidade em 2013, e em 2018 entra o É Dinheiro, um arranjo que é mais benéfico para os bancos locais e um percentual, né, das taxas já submetido à legislação brasileira, um percentual fica para o banco local. Então, de fato, ali em Maricá, acho que a rede de bancos vê que a sustentabilidade financeira pode se dar muito em parceria com políticas públicas, né? Em Maricá, a moeda social entra em circulação não pelo crédito, não pelo microcrédito, mas ligada a políticas de renda básica, né, e auxílios. Então, essa é uma verdade importante para as experiências que vão ficando em parceria com os bancos municipais, com as políticas municipais. Porém, é um ponto ainda de interrogação em relação aos bancos que não têm esse volume de recursos, né? De toda forma, o Instituto de Dinheiro pode fazer essa mediação. Então, a rede ganha mais sustentabilidade com o digital. A mobilização comunitária muda de alguma forma, né? Você tem uma relevância maior do envolvimento dos jovens no uso das tecnologias. Ao menos foi o que eu vi lá em 2017, 2018, com pessoas que tinham fundado os bancos comunitários, né? Colocando questões de dificuldade no uso da plataforma. Vale dizer que o quadro vem mudando, né? Com o Pix, por exemplo, né? Então, além do Bolsa Família ter feito uma diferença importante digamos assim, na bancarização de populações mais pobres e no manuseio das populações com cartões, o Pix tem mudado essa situação em relação a essas populações mais recentemente. Um último ponto aqui é essa questão das mediações, né? A mediação muda, né? Então, a rede de bancos, os bancos comunitários têm que lidar também com empresas de tecnologia, com desenvolvedores de software, né? No primeiro momento, os desenvolvedores ficaram numa empresa parceira da rede de bancos, depois foram incorporados ao Instituto É Dinheiro. Tudo isso é muito novo e gera muitos desafios para a rede de bancos que eles vêm encarando de forma muito interessante e muito importante.
E vem os bancos e as moedas se ligam a temas como o Pix, o blockchain, a criptomoeda, marco regulatório, todas essas são agendas mais recentes aí que entram em contato com as moedas sociais dos bancos comunitários brasileiros. Quando a gente pensa na democracia econômica, dá para a gente fazer um paralelo com a segunda pergunta, no princípio, a prática dos bancos da democracia econômica. Aí eu já linko com a segunda pergunta, que é o que muda na governança dessas moedas, os requisitos. Quem que escolhe esses requisitos, né? Do que é feito, o que vai entrar, que funcionalidades vão ter nessas plataformas. Quem acessa os dados, quem acessa o código-fonte, quer dizer, as instruções do software, quem pode ver o que o software de fato faz, né? Quem que pode gerenciar essa plataforma digital, né? Quem se apropria das taxas que passam a ser permitidas com a legislação, né? Então, todas essas dimensões entram em cena quando entra o digital. Se a gente for olhar essa tecnologia digital, né, ou qualquer tecnologia do ponto de vista da economia solidária e da democracia econômica, a gente pode pensar, bom, essa dimensão aí, ou essa tecnologia, essa dimensão da tecnologia tem uma governança mais centralizada ou tem uma governança mais comunitária, barra autogestionária, né? Então, essa análise a gente pode brincar e fazer com essas diferentes dimensões. Vamos fazer isso rapidamente aqui. É, requisitos. Quem que está envolvido na definição do que é a plataforma? Dados. Será que quem tem acesso a essa rastreabilidade? Tem painéis de transparência dos dados? Onde a gente armazena, o Diniz colocou a possibilidade da blockchain como uma tecnologia mais descentralizadora no armazenamento. Código-fonte, eles são abertos, todo mundo pode ver o que tem, quais são as instruções do software, quem que escreve, onde estão os programadores, como eu falei. Se a gente delega isso para um grupo muito fechado, todos ficam refém desse grupo, né? A ideia das algemas tecnológicas, que é um termo cunhado pelo próprio Joaquim Mello. A plataforma, né? Quem que cria o gerenciamento dessa plataforma, né? Uma nova dimensão também. Quem que pode criar um novo banco, né? Dentro da plataforma? Quem controla os acessos à plataforma? Então, são instâncias aí de governança, são novos problemas, novos desafios, novas oportunidades nessas versões digitais da moeda. E, finalmente, quem administra as taxas. E aí eu vou para a parte final da apresentação, né, que tem a ver com os municípios, né? Com a legislação do digital, você permite que haja uma pequena taxa no saque, por exemplo, na troca de moeda social por real, ou na compra. E onde fica esse fundo, né? Então, é um fundo comunitário que pode ser reinvestido em microcrédito, reinvestido em pequenos projetos, pode ser utilizado para manter a plataforma digital, via Instituto é Dinheiro, é uma nova configuração. Vamos lá. Se em 2013 começa o Banco Mumbuca, né, em 2021, e a partir daí várias outras cidades no estado do Rio começam a praticar essa tecnologia social da moeda social como arranjo, como meio de pagamento, né, de benefícios e renda básica, né? Maricá, Cabo Frio, Niterói, Saquarema, Itaboraí, Porciúncula, Macaé e outras estão estudando, outras cidades estão estudando. Além das moedas sociais comunitárias, né, de bancos comunitários mais raiz, como o pessoal tem falado no Rio de Janeiro, que é o preventório e a moeda alegria lá em Paraty. O que eu tenho visto das moedas sociais municipais? Um primeiro modelo, né? A gente pode observar aí em cima, à esquerda, né, que muitos do financiamento vem aí dos royalties do petróleo, né? E participação especial, ou seja, rendas da exploração do petróleo têm financiado alguns ou muitas dessas cidades, né? Um ponto importante, um modelo que a gente viu aqui visitando cidades, é que algumas cidades adotam um modelo de não ter um fundo, a possibilidade de ter um fundo comunitário para reinvestir, não está sendo adotada em algumas cidades. As taxas estão sendo utilizadas para o pagamento, para a manutenção da plataforma, financiamento da implantação, mas isso tem um ponto de atenção que é talvez você tenha um problema com a perenidade, né, dessa experiência. Então, imagino que muda um governo municipal, como é que isso fica? Como é que fica essa política, né?
E uma outra coisa, nesse esquema que a gente vê, que é a entrada de grandes comércios e comércios formais, né? O que disputa ali com os pequenos comércios. É um desafio que se coloca quando a gente pensa nas moedas municipais. Um outro modelo que a gente vê, né, é, é um modelo que a gente bota ali, é, onde a gente inclui, onde a prefeitura inclui submoedas por bairro, né? Então, dividir o território no bairro A, bairro B, bairro C, com moedas diferentes, o que pode levar a um desenvolvimento local maior. É tudo muito recente, mas é um modelo diferente, interessante que surgiu aqui. Um outro é o uso do fundo, né? Voltar àquela ideia de fato de ter um fundo local e esse fundo ser gerido por um conselho de economia solidária composto por prefeitura e sociedade civil. É um modelo que a gente vê aqui em Niterói. A prefeitura já lançou 2 editais públicos com recursos, né? Em torno de 2 a 4 milhões de reais dessa administração da moeda social. Quer dizer, o fundo ele é gerado a partir da circulação da moeda. Muito interessante. E um modelo que a gente vê em Maricá, que o fundo também existe, e ele é gerenciado por um banco que, de fato, a gente pode falar que é um banco comunitário, né? Ele nasce da prefeitura, talvez por ter mais tempo, ele conseguiu é, ficar, de certa forma, autônomo. Tem CNPJ próprio, tem microcrédito. Então, é um banco comunitário que executa uma política pública da prefeitura. Então, basicamente, era isso que eu queria mostrar. Alguns outros desafios, né, que têm surgido aí do municipal. É quando existe um banco comunitário, né, mais raiz, e um banco municipal, né, que vem com uma política pública de prefeitura. Como é que você faz esses dois casos dialogarem? O caso de Niterói, né? É um desafio, né? Que são duas moedas que poderiam circular ao mesmo tempo, é, e a moeda da prefeitura ou municipal tem mais força. Então, é um desafio a se pensar e em aberto ainda. E um desafio também é essa assimetria que você tem, né, dos bancos raiz, os bancos históricos, digamos assim, e esses novos bancos municipais que vêm aí com recurso das políticas públicas de transferência de renda, o que é muito legal. Porém, como é que você balanceia? Você poderia pensar no mecanismo aí de realimentação, né, de parte desses recursos municipais, ou das taxas municipais serem distribuídos aí para os bancos raiz. Basicamente, era isso que eu queria compartilhar muito rapidamente com vocês. Bem, acrescentando alguns comentários, essa experiência das moedas sociais digitais servirem para como meios de pagamento, né, de políticas municipais é uma experiência muito interessante, né? Provaram que é possível, né, que políticas públicas municipais sejam executadas com essa tecnologia, né, social, a gente poderia dizer assim, esse arranjo, né, que são as moedas sociais digitais. No meu estado, no Rio de Janeiro, né, umas 10 prefeituras já utilizam ou discutem, né, essa tecnologia, o uso dessa tecnologia. Maricá já utiliza, Niterói, Itaboraí, Saquarema, Cabo Frio, Macaé, Porciúncula já utilizam na prática. O município do Rio de Janeiro, por exemplo, está em discussão isso na Câmara de Vereadores, né? Interessante colocar também que prefeituras de diferentes espectros políticos, né, um amplo espectro político, está abraçando essa ideia, o que é interessante porque todos verificam esse efeito de dinamização da economia local na medida em que você paga com um dinheiro que fica na localidade, né? O antropólogo Cal Polanyi chamaria, acho isso, dos special purpose money, né? Aquele dinheiro de um propósito específico que não é de agora, acompanha a humanidade há muito tempo, mas é um uso muito interessante, né? E esse sucesso, né, relativo sucesso, né, aponta para uma viabilidade de ousar um pouco mais, né? Os bancos comunitários, a rede de bancos comunitários historicamente pleiteia que o Bolsa Família seja pago parcialmente em moedas sociais, o que eu acho que seria uma política muito interessante, né? E viável. Essa experiência municipal mostra que isso é viável, né? Outro aspecto que eu queria chamar a atenção, adicionar,
é a crescente necessidade de transparência, né? Os TCEs, claro, ficam mais atentos, né, exigindo esclarecimentos, eles começam a se apropriar também da temática, uma temática nova para os tribunais. Os órgãos de governo e tecnologia começam a pensar, a experimentar essas questões, então sabemos aí que há pilotos de busca de mais transparência na rede Blockchain Brasil, que é uma rede que usa essa tecnologia blockchain fundada por BNDES e TCU, né, há projeto piloto já público, né, inclusive da Petrobras, nesse sentido. Sabemos que o SERPRO também está olhando essa questão das moedas sociais. Enfim, a transparência é agora, ainda mais, né, na medida em que as moedas sociais caminham para uma política pública, executam políticas públicas, um ponto importante. E um outro ponto importante que eu já mencionei, mas quero enfatizar aqui, é que essa política, quando passa dos bancos comunitários para bancos municipais, ela não necessariamente fica vinculada à economia solidária. Então a economia solidária está em disputa nos bancos municipais, né? Por exemplo, do lado do fundo local, como a gente viu, né, olhando, né, com essa ideia de que o manejo da moeda deixa um fundo local que pode ser usado para microcrédito e outras coisas. Quando a gente olha os modelos adotados, a gente vê que algumas prefeituras não utilizam o fundo local, o que pode ser um risco para a perenidade dos projetos em caso de, por exemplo, mudança de gestão, né? Tem modelos mais afeitos à economia solidária, como a ideia de um banco local fazer a gestão, né? No caso de Maricá, e abrir as propostas de microcrédito para cirandas de crédito, como eles chamam, para a população. Ou um modelo também, nos parece afeito à economia solidária, de Niterói, que o Conselho de Economia Solidária, Prefeitura e Sociedade Civil, opina, né, no uso do fundo. Né? Esse é um olhar importante aí sobre o fundo. Né? Um outro é sobre as possibilidades de circulação da moeda. Né? O modelo majoritário, que tem sido adotado, adota uma moeda para todo o município, né? Inclui geralmente comerciantes e produtores do circuito superior da economia, nas palavras de Milton Santos. Mas tem um modelo interessante que coloca diferentes moedas para diferentes regiões do município e está privilegiando um circuito inferior da economia, quer dizer, os produtores locais, o que para Milton Santos seria algo importante. Joaquim Melo coloca que talvez seja um modelo que conecte mais os bancos municipais às experiências dos bancos comunitários. Né? E, por fim, né, há uma diferença de escala grande dos bancos municipais e dos bancos comunitários. Então há um risco aí para a coesão dessa rede e para a convivência dessas experiências. Então uma atenção importante das prefeituras, onde há já bancos comunitários, na construção desse diálogo, um caso que a gente vive atualmente em Niterói, para que um potencialize o outro. Né? E a proposta que a gente do Observatório fez já é de que parte da receita dos bancos municipais e do Instituto de Engenheiro com os bancos municipais seja repassada com critérios para os bancos comunitários, no sentido de que uma experiência fortaleça a outra. Terminando mesmo, apontando algumas pesquisas futuras e convidando todos os estudantes aí a se engajar nessa temática, né? É preciso que a gente acompanhe como é que vai acontecer esse desdobramento dessas submoedas, né, dentro dos municípios, a circulação das moedas e os seus diferentes modelos e impactos, essas conexões e desconexões entre bancos municipais e bancos comunitários, como que vai acontecer a continuidade dessa experiência após as eleições agora de 24, né? Acompanhar as controvérsias jurídicas também acerca da existência e da cobrança das taxas e da movimentação dos tribunais de conta, e ver também essa lei federal que já existe, que busca regulamentar as moedas sociais no Brasil, como é que está essa tramitação. No mais, agradeço muito a atenção de vocês e boa sequência de curso. Um abraço.